Meus caros amigos, bem-vindos a esta jornada fascinante em busca da verdade por trás da morte de Moisés, um dos personagens mais icônicos e enigmáticos da Bíblia. Neste primeiro capítulo, vamos mergulhar nos mistérios que envolvem o fim da vida deste grande profeta e líder espiritual, Moisés, aquele que libertou o povo hebreu do domínio egípcio, que recebeu as tábuas da lei do próprio Deus no Monte Sinai e que guiou seu povo durante 40 anos no deserto, teve um final de vida tão misterioso quanto sua existência extraordinária. Segundo os registros bíblicos, Moisés morreu aos 120 anos de idade, no topo do Monte Nebo, tendo tido a oportunidade de avistar a terra prometida, mas não poder nela adentrar. O que realmente aconteceu naquele Monte Nebo? Por que Moisés não pôde cruzar a fronteira e entrar na terra que tanto ansiava? Existem teorias fascinantes e revelações surpreendentes sobre esse final de vida tão enigmático. Vamos explorar juntos esses mistérios escondidos nas entrelinhas da Bíblia. Ao longo desta jornada, vamos nos aprofundar em diversas perspectivas teológicas, históricas e até mesmo esotéricas, buscando desvendar os reais motivos por trás da morte de Moisés. Será que havia algo mais profundo e simbólico nesse desfecho? Será que Deus tinha um propósito maior ao não permitir que o grande profeta adentrasse a terra prometida? Prepare-se para entrar em um mundo de especulações, teorias e insights reveladores. Juntos, vamos mergulhar nesse mistério e quem sabe descobrir segredos que foram mantidos ocultos por séculos. Você está pronto para embarcar nesta jornada fascinante? Então vamos dar o primeiro passo rumo ao desvendamento do mistério da morte de Moisés. Um dos primeiros pontos a se destacar é a própria descrição bíblica deste momento final na vida de Moisés. O livro de Deuteronômio nos conta que após ver a terra prometida do alto do Monte Nebo, Moisés morreu ali, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Essa passagem traz consigo uma série de questionamentos intrigantes. Por que Deus não permitiu que Moisés adentrasse a terra prometida, mesmo após toda a sua dedicação e liderança em libertar o povo hebreu do Egito? Será que houve alguma transgressão ou pecado cometido por Moisés que o teria impedido de cruzar aquela fronteira tão ansiada? Ou haveria algo mais profundo e simbólico nessa decisão divina? Alguns estudiosos apontam que a proibição de Moisés entrar na terra prometida poderia estar relacionada a um incidente ocorrido décadas antes, quando o povo hebreu clamava por água no deserto. Naquela ocasião, Moisés, em um momento de frustração, teria batido na rocha 2 vezes ao invés de apenas falar com ela, como Deus havia ordenado. Será que esse ato de desobediência, mesmo que aparentemente pequeno, teria sido a razão para Moisés não alcançar seu objetivo máximo? Outra teoria interessante é a de que a morte de Moisés no Monte Nebo teria um significado simbólico mais profundo. Alguns teólogos sugerem que sua partida representa o fim de uma era, em que Moisés simboliza a transição da lei mosaica para uma nova era, liderada por Josué, que finalmente conduziria o povo à terra prometida. Uma das teorias mais intrigantes sobre o final da vida do grande profeta diz respeito a uma possível intervenção sobrenatural. Alguns estudiosos sugerem que a morte de Moisés no Monte Nebo pode ter sido uma ascensão espiritual, uma transição para uma dimensão celestial. Essa teoria se baseia em algumas pistas sutis presentes no texto bíblico. Por exemplo, o livro de Deuteronômio afirma que ninguém sabe até hoje onde está a sua sepultura. Essa informação enigmática levanta a possibilidade de que Moisés não tenha tido um final convencional, com um corpo enterrado em uma tumba. Além disso, a própria descrição da morte de Moisés traz elementos que sugerem algo mais transcendental. Disse que o Senhor o sepultou e que os seus olhos não se haviam enfraquecido, nem a sua força tinha diminuído. Será que Moisés teria ascendido aos céus, de forma similar a outros profetas bíblicos como Elias? Algumas tradições judaicas e cristãs acreditam que Moisés não morreu propriamente dito, mas simplesmente foi acolhido por Deus, tendo seu corpo físico transformado e elevado a uma existência espiritual superior. Essa visão sugere que o grande líder hebreu não teria enfrentado a morte comum, mas sim alcançado uma espécie de imortalidade. Outro aspecto intrigante é a aparição de Moisés junto a Elias durante a transfiguração de Jesus, narrada nos Evangelhos.
Será que isso reforça a ideia de que Moisés não teria, de fato, morrido da maneira convencional? Mas há ainda outras perspectivas relevantes a serem consideradas neste fascinante enigma bíblico. Uma delas diz respeito à possível influência de forças ocultas e espirituais sobre o final da vida de Moisés. Alguns estudiosos sugerem que o impasse de Moisés em não poder adentrar a Terra Prometida poderia estar relacionado a conflitos e batalhas espirituais que ele teria travado durante sua jornada. Afinal, Moisés enfrentou poderosos adversários, como o faraó egípcio e diversas tribos hostis no deserto. Será que forças demoníacas ou entidades espirituais malignas teriam tentado impedir que ele alcançasse seu objetivo final? Essa perspectiva esotérica e mística nos leva a considerar a possibilidade de Moisés ter enfrentado uma espécie de prova final antes de sua partida. Talvez o destino de não cruzar a fronteira da Terra Prometida fosse, na verdade, uma conquista espiritual, uma última etapa em sua jornada de transformação e elevação. Outro ponto intrigante é a relação entre a morte de Moisés e a ascensão de Josué como novo líder do povo hebreu. Alguns teólogos acreditam que a transição do comando de Moisés para Josué simboliza uma mudança de eras, com o fim de um ciclo e o início de um novo capítulo na história do povo escolhido. Será que a morte de Moisés no Monte Nebo representaria o ocaso de uma era dominada pela lei e pelo rigor, dando lugar a uma nova era marcada pela conquista e pela posse da Terra Prometida? Essa interpretação simbólica nos ajuda a enxergar um propósito maior por trás desse desfecho tão enigmático. Chegamos, enfim, à parte final desta jornada de exploração do mistério da morte de Moisés. Até aqui, mergulhamos em diversas teorias e interpretações sobre o final da vida deste grande profeta e líder espiritual. Agora, é hora de reunir todas as peças deste intrigante quebra-cabeça. Uma das perspectivas mais significativas a se considerar é a dimensão simbólica e profética presente na morte de Moisés. Alguns teólogos sugerem que o fato de ele não poder cruzar a fronteira da Terra Prometida representa uma metáfora poderosa sobre a incapacidade da lei mosaica em proporcionar a redenção final do ser humano. Moisés, como símbolo da lei e do rigor divino, não pôde levar o povo hebreu à sua plena libertação. Essa tarefa coube a Josué, que liderou a conquista e a posse da Terra Prometida. Essa transição representa a passagem de uma era dominada pela obediência à lei para uma nova era marcada pela graça e pela fé. Nesse sentido, a morte de Moisés no Monte Nebo pode ser vista como um prenúncio da chegada de Jesus Cristo, aquele que viria para cumprir a lei e oferecer a redenção definitiva da humanidade. Moisés, assim como a lei que ele representava, não poderia levar o povo até a plenitude do reino de Deus. Outra perspectiva interessante é a de que a morte de Moisés, de alguma forma, remete à própria morte e ressurreição de Jesus. Assim como Moisés não pôde entrar na Terra Prometida, Jesus também não pôde acessar diretamente o reino dos céus antes de sua morte e ressurreição. Ambos os eventos carregam um simbolismo profético sobre a jornada da salvação. Por fim, não podemos deixar de mencionar a possibilidade de Moisés ter ascendido espiritualmente, como sugerido anteriormente. Essa teoria, apoiada por tradições judaicas e cristãs, nos leva a considerar que o fim da vida de Moisés não teria sido uma morte convencional, mas sim uma transição para uma existência espiritual superior. Ao término desta jornada de revelações, fica evidente que a morte de Moisés no Monte Nebo é muito mais do que um simples evento histórico. Trata-se de um mistério profundo, repleto de simbolismo, profecia e até mesmo elementos sobrenaturais. Espero que esta exploração tenha acendido sua curiosidade e despertado novas reflexões sobre esse fascinante enigma bíblico. Meus amigos, chegamos ao fim desta jornada. Agradeço imensamente sua companhia e participação nesta busca pela verdade. Que possamos continuar a mergulhar nos mistérios da Bíblia e desvendar os segredos ocultos em suas entrelinhas.